Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Jornal Alternativo na TV Pax, como sempre com entrevistas muito interessantes. Hoje o nosso entrevistado é o médico Fernando Antônio Cardoso Binhardi, um super especialista em cuidados aos idosos com transdisciplinaridade. E vocês vão ouvir muitas coisas interessantes que ele tem para nos contar. Bom dia, Fernando. Primeiro conta como é que você se interessou pela medicina, para fazer a faculdade de medicina. Então, bom dia, Roberto. Bom dia, espectadores. Enfim, na verdade, quando eu estava nessa fase de escolher carreira, a gente teve várias ideias, né? Eu me interessava por agricultura, me interessava por arquitetura, mas, na verdade, eu acabei indo fazer medicina por conselho de professores de biologia da USP, que eu já conhecia desde a minha adolescência, porque muito cedo, com 9 anos, eu comecei a estudar peixes, porque meu pai me deu um aquário quando eu tinha, acho que uns 3, 4 anos de idade. Então, uma ocasião, havia aquela situação dos peixes morrerem, etc. Eu me incomodava muito com isso, até que um dia achei um folhetinho que ensinava a criar os peixes e a cuidar das doenças dos peixes de aquário. Então, interessado em tratar os peixes, eu comecei a me interessar pela vida no aquário, aprendi muito, porque uma das coisas que eu aprendi com os peixes foi que os seres vivos, de uma maneira geral, mas em particular os peixes, eles dependem de ter as suas necessidades essenciais atendidas para viverem bem, né? Então, isso acabou sendo o embrião do que hoje é a ecologia médica, né? Então, descobri que para tratar peixes nos aquários, o que eu precisava era mexer na alimentação, na temperatura do aquário, na qualidade da água, etc., né, para atender as necessidades do peixe. E com isso eu aprendi, depois, né, já como médico e tal, que a mesma situação acontece com o ser humano, né? Então, a doença de um ser humano, apesar de ocorrer naquela pessoa, né, ela tem raízes que muitas vezes estão ligadas à forma como os alimentos que ele está ingerindo foram produzidos, né? Ou, eu brinco às vezes, né, que para tratar a úlcera do vovô, eu tenho que mandar o genro para psicoterapia, né? Então, a doença sempre é um fenômeno sistêmico, né? E que muitas vezes só abordar a pessoa doente não é suficiente. Ah, perfeito. Muito menos tratar a doença, né? Precisaria sempre levar em conta a complexidade. E foi um pouco nessa direção que a gente acabou indo. Então, eu acabei fazendo medicina por sugestão desses professores de biologia da USP na época, em particular a professora Érica, que foi muito marcante na minha adolescência, porque muito precocemente, com 12, 13 anos, eu comecei a frequentar a biologia querendo mais informações sobre os peixes, né? Eu já nessa época estudava ictiologia mesmo, né? Não era só, né, os livros de aquarismo. E daí foi muito interessante, porque quando eu escolhi a Faculdade de Medicina, eu escolhi a Escola Paulista de Medicina exatamente porque ela tinha na sua grade curricular anatomia comparada. Né? E foi interessante porque logo de cara, né, já nos primeiros dias de faculdade, eu procurei o professor, que na época o responsável era o professor Eduardo Cotequia Ribeiro, que se tornou um grande amigo, e ele já no meu primeiro ano de faculdade me convidou para dar a aula de peixes do curso, porque eu já estava ali estudando há muito tempo e tal, e ele achou que era o caso. E passei a lecionar essa matéria desde o primeiro ano de faculdade. E só no terceiro ano, né,
que eu acabei me apaixonando pela clínica propriamente dita, porque os primeiros anos meu foco era desvendar os mistérios da piracema, né, que é aquele fenômeno de procriação dos peixes de rio, em que os peixes sobem, né, contra a correnteza até chegarem nos lugares de procriação. E na época não era uma coisa muito bem entendida, quer dizer, quais eram os mecanismos que determinavam isso. Daí, o meu foco nos primeiros anos de faculdade de medicina era estudar os peixes, né? Depois que eu me apaixonei pela clínica, e daí realmente me converti num médico um pouco diferente, porque tinha essa visão mais sistêmica do ser humano e do adoecer, né? E isso evoluiu, né, ao longo da minha vida. Depois eu me formei, acabei não ficando dentro da medicina convencional, fui fazer psicodrama e homeopatia, passei a atuar dessa forma, né, tanto com homeopatia como com psicodrama, e depois fui estudar fora. Estudei 10 anos na Dinamarca, estudando anatomia sutil, né, que me ajudou muito, me ajuda até hoje muito, né? E quando voltei para o Brasil, me tornei professor de homeopatia na Associação Paulista de Homeopatia, e isso fez com que, mais ou menos em 95, por aí, 1995, o então reitor da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, onde eu havia me formado, em 1980, me convidasse para trazer a homeopatia para a Escola Paulista de Medicina. Ah, já em 95? Já em 95, é. A homeopatia se tornou especialidade por volta dos anos 80, né? E daí, em 95, ele me convidou com essa missão. E foi aí que eu me aproximei do então setor de geriatria e gerontologia, onde reencontrei o professor Luiz Roberto Ramos, que era o então responsável por isso, e comecei a pesquisar na área do envelhecimento. E foi muito importante, porque um dos grandes problemas é que a medicina convencional não atende adequadamente a pessoa que envelhece, né? A pessoa que... E por um motivo muito simples, a medicina convencional ela é topográfica, ou seja, né, o raciocínio médico começa no onde. Você quer deixar um médico nervoso, é sentar na frente dele e falar: ah, doutor, não estou me sentindo bem, estou meio incomodado, estou isso, porque em poucos minutos ele vai te perguntar onde é o problema. Porque se não tiver o onde, o raciocínio médico não começa. E, apesar da gente ter essa situação, né, nessa ocasião, no final dos anos 90, estudávamos, na época, 1.700 idosos residentes na Vila Clementino, né, que foram recenseados e faziam parte de um estudo de coorte. O que a gente observava é que esse modelo, né, que a partir do onde leva a um diagnóstico e leva a um tratamento, funciona se você tem poucos diagnósticos, né? Ou pelo menos, né, é menos deletério se você tem poucos diagnósticos. Agora, frequentemente uma pessoa idosa tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 diagnósticos. E a medicina não tem outra saída a não ser medicar esses 10 diagnósticos. E isso leva, muitas vezes, a uma pessoa ter uma prescrição de 60 cápsulas por dia, né? O que é uma situação bastante pouco favorável. Uhum. Então, foi muito bem-vinda, né, a nossa chegada no setor de geriatria e gerontologia, porque a gente estava trazendo uma alternativa terapêutica, né? Então, se a gente conseguisse reduzir essa demanda de medicamento convencional, em qualquer grau, era muito bem-vinda essa situação.
E fizemos isso, né, já logo no ano, me lembro, mas acho que em 98, 99, a gente já estava com um ensaio clínico que pôde demonstrar que o idoso que recebia, além do tratamento convencional, a homeopatia, tinha uma melhora muito significativa na qualidade de vida, que a gente passou a medir, e uma coisa que chamou muito a atenção, uma resposta no nível da espiritualidade, porque o instrumento que a gente utilizava, que era da Organização Mundial de Saúde, media também a espiritualidade. Então, na dimensão espiritualidade, os idosos homeopatizados tinham um incremento e os idosos controle, que não recebiam homeopatia, tinham inclusive um decréscimo, né? Entendendo por espiritualidade a relação que uma pessoa possa ter com o sentido da sua própria vida, né? E a gente foi confirmando isso com o tempo, né, com outras pesquisas, principalmente com o uso da meditação, onde a gente pôde perceber que o idoso que medita resgata o sentido da vida, né, e, ao fazer isso, não precisa da sua doença crônica, né? Então, ele deixa de ser diabético, deixa de ser hipertenso, deixa de ser deprimido, né? E a gente pôde observar isso num estudo que fizemos no ano de 2010, lá no Hospital Geral de São Mateus, né? Quando a gente trabalhou inicialmente com 140 idosos que aprenderam a meditar e se dispuseram a praticar a meditação diariamente, 2 vezes por dia, e com isso tivemos resultados, tanto para nós quanto para eles, surpreendentes, né? E isso fez com que a gente revisse um pouco, inclusive, a colocação da Organização Mundial de Saúde no que tange ao envelhecimento, que, com razão, orienta que o envelhecimento ocorra de maneira ativa, né? E eu concordo com isso. Agora, muitas vezes a gente vê o idoso ativo, porém desconectado do seu propósito pessoal de vida, né? Então, isso faz uma diferença muito grande. Quer dizer, o que parece que faz uma enorme diferença é dar uma oportunidade à pessoa idosa, né? Estou chamando de pessoa idosa a pessoa que alcançou os 60 anos e já passou deles, né? De reconhecer o motivo pelo qual ela está nessa vida e, enfim, o que ela pode fazer no sentido de se realizar essencial ou espiritualmente. Eu acho interessante que eu conheço uma pessoa super bem-humorada, uma senhora de 89 anos, que trabalha ainda na farmácia Buenos Aires, está sempre bem-humorada. E ela diz, trabalhando, eu tenho contato com uma porção de gente, então eu estou sempre bem, né? E também trabalha com esquema de meditação, né? A dona Dirce também ela usa bastante. E você me contou uma vez que você montou um trabalho para idosos, acho que era na Cinemateca, né? Sim, nós tivemos... Que tinha umas atividades que eu achei maravilhosas. Nós tivemos por 2 anos um trabalho em parceria com a Cinemateca, onde a gente oferecia uma atividade multidimensional. Isso também foi uma das coisas que a gente aprendeu estudando esses milhares de idosos lá na Vila Clementino, né? Acompanhando o processo de envelhecimento deles. Foram 1.700, né? Que você... Inicialmente 1.700 e atualmente a gente está com novos 1.500, né? Então é uma somatória grande aí de pessoas que a gente vem acompanhando. E vai acompanhando o envelhecimento, que interessante. Vai acompanhando. Então, com isso, a gente aprende muita coisa. Porque você pode ver uma pessoa hoje, né, perceber que existem algumas tendências, como, por exemplo, uma tendência
ao processo de perda cognitiva, né, a demência. E daí, se você faz algumas intervenções, e hoje a gente já sabe que uma delas é a inclusão digital, né? Então, o idoso que se abre para a inclusão digital, ou retarda, ou até sai do risco da perda cognitiva, né, ou da demência, bem como a meditação, né? Esse ano nós estamos iniciando aí um projeto de pesquisa para observar pessoas que já têm, por conta de alguns testes que a gente aplica, né, uma tendência, né, um risco maior de perda cognitiva, né, e vamos observar como alguns trabalhos já existentes na literatura demonstram que a pessoa, nessa condição, que começa a meditar, muda o rumo da evolução da doença, né? Então, frequentemente, as pessoas que meditam tendem a, digamos assim, se proteger da perda cognitiva, né? Da perda de memória e principalmente do estado da demência, né? Quer seja a demência Alzheimer ou a demência vascular, a demência senil, etc. E mesmo com as pessoas, os idosos estando vivendo cada vez mais, hoje eu vejo pessoas bem mais idosas, continua valendo todo o tratamento e a meditação, né? Sim, sem dúvida. Aliás, mais do que nunca, porque, né, às vezes, como a gente trabalha com esse tema, frequentemente a gente está, né, dando entrevistas e tal, né? E me perguntam muitas vezes, então, como é que eu vejo essa situação do aumento da longevidade do brasileiro, né? O brasileiro, nos últimos 30 anos, ganhou pelo menos uns 15 a 20 anos mais de expectativa de vida, né? O que parece ser muito interessante, mas também pode ser uma condenação, né? Porque a estrutura brasileira não está nem de longe preparada para essa nova situação demográfica, né? Então, esse é um grande foco, né? Um dos trabalhos que a gente tem feito no Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp é uma pesquisa de como transformar o bairro de Vila Clementino num bairro amigo do idoso. Quais são as medidas públicas, né, as políticas públicas necessárias para converter um bairro, uma cidade, enfim, uma coletividade numa situação mais favorável para uma velhice mais suave, mais bem-sucedida, mais realizadora. Então, por exemplo, uma das coisas que estamos trabalhando na Unifesp é na criação de um parque intergeracional, né? Então, uma área física, um local que tem muitas árvores e tal, onde a gente não só desenvolveria trabalhos de promoção de saúde, bem-estar, alegria, né? Mas também continuariam as nossas pesquisas. Então, nesse local, que teria um edifício, né, também ficariam abrigados a geriatria, a gerontologia, né, que é a área que eu atuo, e a pediatria, especialmente a pediatria focada nos adolescentes. Isso por quê? Porque as atividades oferecidas nesse parque seriam para promover a relação intergeracional, né, entre a pessoa com mais de 60 anos e aquela com menos de 18. Né? Eu acho isso muito interessante, Fernando, porque acompanhando os últimos anos do meu pai e da minha mãe, eu notava que eles tinham cuidado muito bem dos netos, mas na época não recebiam visitas dos netos. E atualmente eu tenho muitos idosos, parentes e amigos,
têm dito que agora não recebem visita normais de filhos, de netos, de pessoas conhecidas, e eles se sentem muito sozinhos. Eu acho até uma coisa engraçada quando eu visito algum parente ou amigo mais idoso que eu, é impressionante como eles falam. Eu percebo que eles ficam muito tempo sem falar com ninguém. Então, é por isso que a gente acha fundamental que os espaços públicos existam, né, com atividades adequadas para favorecer essa oportunidade de relacionamento, né, entre idosos, né, com certeza, e também de idosos com outras faixas etárias da população, especialmente as crianças, né, e os adolescentes. Se a gente pensar bem, muito dessa crise que a gente está vivendo hoje, né, da adolescência marginal, da adolescência violenta, né, dessas crianças, né, que estão cometendo crimes hediondos e tal, se relaciona ao desaparecimento da estrutura familiar. Né? Porque se a gente lembrar, né, e eu tenho certeza que muitos dos nossos espectadores vão lembrar disso, os pais, né, nossos pais eram digamos, as autoridades do cotidiano, mas os valores nos foram passados basicamente pelos nossos avós, né? Que inclusive eram pessoas com mais tempo de vida, com mais sabedoria, até com mais paciência, muitas vezes, né? Então, parece, né, que nas culturas o idoso é aquele que se incumbe, digamos assim, de passar os valores, né? Isso acontece nas tribos indígenas e, por exemplo, se eu não me engano, no ano de 2000 e pouco, foi publicado um trabalho muito interessante, muito bem feito, que mostrava que se os idosos espanhóis resolvessem fazer greve, entre aspas, a Espanha pararia. Porque era exatamente essa faixa etária que se encontrava no suporte da pirâmide do trabalho. Porque eram principalmente as avós, né, que faziam as refeições em casa, que ficavam com os filhos, que cuidavam, etc. Então, assim, se subitamente essa faixa etária desaparecesse, né, os pais não poderiam estar tranquilamente no trabalho, as crianças não teriam com quem ficar, enfim, seria uma catástrofe social na Espanha. Né? Então, eu acho que esse é um grande desafio nosso hoje, né? Como mudar a composição da sociedade numa nova demografia, né? Onde estamos caminhando para ter cerca de 1/3 a 1/4 da população com mais de 60 anos. Né? E as práticas corporais são interessantes também para idosos, né? Que eu vejo que vários lugares têm curso de yoga para idosos. A gente acredita que a velhice, digamos assim, bem-sucedida, está relacionada ao atendimento, como eu dizia no começo, né, quando eu citei o exemplo dos peixes, né, o ser humano tem várias necessidades nas suas várias dimensões. Então, uma das mudanças de paradigma que nós fizemos, em particular no Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp, foi sair de um modelo de uma ciência dura e mecanicista para uma ciência transdisciplinar. Então, nessa atitude transdisciplinar, a gente reconhece a existência de várias dimensões na pessoa humana. Então, a pessoa deixa de ser entendida como uma máquina, né, que precisa de recauchutar e trocar peças, para ser entendida como um ser complexo, né, que todos nós somos, e com várias dimensões. Então, por exemplo, a gente preconiza que a pessoa tenha a sua dimensão física atendida em todas as suas necessidades.
desde eventual necessidade de medicamentos, quando assim o for, quanto a percepção do que o corpo nos diz. O corpo está preparado, né? O nosso corpo está preparado para nos auxiliar a perceber que estamos fora da nossa trajetória essencial, né? Então, a dor não é um infortúnio, ao contrário, a dor é uma oportunidade de eu perceber que eu preciso fazer algo diferente, né? E é uma situação que me ajuda a tomar decisões, porque, por exemplo, eu estou numa determinada situação e começo a ter uma dor de cabeça. E daí que nem quando a gente procura sinal de celular, que você fica andando para lá e para cá, né? Se você fizer mudanças, você percebe que, à medida que você faz determinadas mudanças, a dor de cabeça diminui, e à medida que você faz outras mudanças, a dor de cabeça piora, né? Então, a dor de cabeça é uma estrela guia para te dizer, olha, você precisa ir nessa direção, é o que você está precisando, a sua necessidade é nessa direção. E assim em todas as dimensões, na dimensão física, na dimensão metabólica, onde a pessoa precisa, né, sentir o que ela precisa comer. Muitas vezes o que eu preciso comer não é o que eu desejo comer, né? Na dimensão vital, né, onde é muito importante a existência do sono reparador, né? Então, como que eu me ofereço, eu garanto que eu possa ter um sono reparador. Então, existe uma série de medidas que hoje são chamadas de higiene do sono e que podem garantir um sono mais reparador. Lembrando que nenhuma doença crônica vai acontecer se o sono for reparador, né? Então, para eu ter doença crônica, necessariamente o meu sono deixou de ser reparador, né? Então, se eu simplesmente tiver o cuidado de todo dia, né, falar, dormi bem essa noite ou não dormi bem essa noite? Então, se eu não dormir bem essa noite, eu estou precisando fazer alguma coisa para, na próxima noite, dormir bem a noite, né? E dormir bem entende-se, deito num determinado horário e levanto só no dia seguinte, né? Então, tem gente que fala, o senhor dorme bem? Durmo bem e tal. Levanto umas 4, 5 vezes à noite e tal, não sei o quê. Não, isso não é dormir bem, né? Dormir bem é um sono contínuo de pelo menos 6, 7, 8 horas. Né? Então, isso na dimensão vital, né, que envolve também a atividade física. Então, é importante, o ser humano depende de ter movimento, depende de espreguiçar, depende de se movimentar, etc. E, acima da dimensão vital, temos a dimensão mental, que é a maneira como um ser humano interpreta a realidade, né? Nós sabemos da física quântica que a realidade não é, né? A realidade pode ser. Né, cada um de nós atribui valor à realidade. E é essa interpretação da realidade que pode me fazer mal ou bem, né? Então, a atitude mental é extremamente importante. E, no topo dessa hierarquia, está a nossa espiritualidade, né? E aí a importância do propósito da vida. Quer dizer, o quanto eu estou vivendo o meu cotidiano a serviço do propósito que me fez estar aqui, né? Então, quando a nossa vida não atende a esse propósito, nós adoecemos como uma oportunidade de resgatar o propósito da vida, né? Acabei, um pouco antes de vir para cá, estava atendendo uma moça, na faixa dos seus 30 e poucos anos, que acabou de descobrir um nódulo de mama com biópsia positiva, então um câncer de mama, né? E ela, apesar da idade, nunca se casou e pôde perceber, já está percebendo como ela teve um estilo de vida que favoreceu o surgimento desse tumor.
né? E quanto esse tumor está sendo uma oportunidade para ela rever o estilo de vida, né? Hoje, a Universidade de Harvard dá uma ênfase extremamente grande àquilo que se chama lifestyle medicine, né? Que é a medicina do estilo de vida. Uma medicina que se ocupa menos de medicar e se ocupa mais de auxiliar a pessoa a conseguir fazer mudanças no seu estilo de vida, né? E parece que é uma forte tendência hoje em dia. Tão forte que hoje nós estamos criando, né, um espaço, né, e aproveito aqui para divulgar em primeira mão, um espaço que se chama Colônia Agrícola Florescer, que é uma área, né, onde pessoas com mais de 60 anos poderão viver a vida, né, poderão adquirir os seus chalés, que são enxutos, exatamente para dar pouco trabalho, né, e onde essas pessoas poderão exercer as suas atividades profissionais, quer dizer, elas podem morar ali e tem uma infraestrutura de escritório, etc., onde elas podem fazer reuniões e, enfim, se manter ativas profissionalmente como consultores, como arquitetos, como engenheiros, até como médicos, etc., e com uma oportunidade de viver ativamente de maneira bem integrada. Então, com auxílio, né, com supervisão de fisioterapeutas, educadores físicos, médicos, psicólogos, etc., né, e num espaço de natureza, né? Então, onde a pessoa pode participar das atividades da horta, dos cavalos, das vacas, das galinhas, da natureza, andar na mata, porque o local fica dentro de uma reserva florestal. Então, assim, priorizando essa situação em que a gente reconhece a existência de várias dimensões na pessoa e de que uma velhice saudável, bem-sucedida, precisa de que essas necessidades de cada dimensão sejam atendidas. Então, esse espaço, ele favorece o atendimento dessas necessidades, desde as necessidades básicas, como uma alimentação mais saudável, uma alimentação orgânica e tudo, até os aspectos mais sutis da espiritualidade, da prática da meditação, dos exercícios contemplativos. E esse seu projeto, você pretende começar quando? Já tem ideia? Então, a gente gostaria de fazer isso de uma maneira construtivista, né? Então, para isso, a gente está elaborando, né, já tem um grupo trabalhando conosco, onde tem arquiteto, engenheiro, administrador financeiro, né, porque isso é um aspecto importante, como é que a gente cria as condições financeiras para garantir esse... Porque a nossa intenção é que a pessoa que aderir a esse projeto, né, que a gente possa, de certa forma, garantir a ela uma maturidade bem assistida. Né? Então, a equipe de suporte é uma equipe transdisciplinar. Então, é uma equipe formada legal. por médico, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, né, psicólogo, para assistir a pessoa em todas as suas necessidades nessa trajetória da maturidade. Então, a gente espera que, com esse modelo, essas pessoas venham a fazer sua passagem de maneira suave, né, sem depender de hospital e muito menos de UTI. Né? Mas se essas pessoas adoecerem, a nossa intenção é que a gente possa assisti-las, né? Que é uma das grandes inseguranças do idoso hoje em dia, é assim, quem vai cuidar de mim? Né? Então, essa estrutura se propõe a fazer esse papel de assistir de uma maneira até comunitária, né? Porque estamos pensando aí numa população entre 40 e até 80 pessoas vivendo nesse estilo de viver, né?
Então, a intenção é que a gente tivesse assim as pessoas interessadas nesse modelo, né? Então, é o oposto de um asilo, né? Não é um local para estocar pessoas incapazes, mas, ao contrário, é uma opção que uma pessoa lúcida faz por volta dos seus 50 e poucos, 60, 60 e poucos anos, né? De mudar de estilo de vida justamente para construir uma maturidade bem-sucedida. Com esse processo aí, em que a gente acompanhou milhares de idosos, uma frase se consolidou na minha experiência, que é assim: envelhece bem quem, ao longo da vida, construiu sabedoria, para, com ela, administrar a inexorável queda da vitalidade. Porque todos nós vamos chegar à vitalidade zero, né? Agora, eu posso arrastar isso, eu posso, né, ter dificuldade, ou não, eu posso ter uma maturidade feliz, bem-sucedida, realizada, onde, enfim, eu cumpro a minha missão de vida, eu realizo o propósito da minha vida, né? E esse projeto onde vai ser, Fernando? Vai ser lá no Centro de Ecologia Médica, que fica no município de Cotia, né, no distrito de Calcaia do Alto, ao lado da reserva do Morro Grande, que é uma das maiores reservas próximas de São Paulo, com uma qualidade, uma biodiversidade ímpar, né? E a gente está esperando, assim, formar um grupo de pessoas interessadas para poder, então, juntos, né, construirmos o que seria essa proposta. Claro que tem diretrizes básicas, né, que nascem desse grupo transdisciplinar que está criando o projeto, mas o detalhamento do estilo de vida que acontecerá nesse lugar nascerá desse grupo formado pelos interessados em lá viver, né? E quem quiser informações e se interessar, como é que entra em contato com você? Acho que pode entrar em contato comigo, né? Tá ficando aí o telefone, né? E entrar em contato com o próprio Centro de Ecologia Médica, que tem site e tudo, né? Então ficamos à disposição. Pode falar o seu site, o seu telefone também, Tá. Para as pessoas aproveitarem e marcar. Eu acho que o mais fácil é o contato pelo celular, né? Que, enfim, tem a possibilidade de deixar recado, de mandar mensagem, se for o caso, que é 11 9 9624 2028, né? E o e-mail pode ser pelo contatos do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata, que a pessoa pode acessar pelo Google, ou pelo meu e-mail pessoal, que é o meu sobrenome, que se escreve Bignardi, se lê Bignardi, mas se escreve Bignardi, e @gmail.com. Muito interessante. Eu lembro que você falou uma vez que tratamentos homeopáticos com pessoas passando um tempo na natureza dá resultado melhor, né? Não há dúvida que a reaproximação do ser humano urbano com o ambiente da natureza intacta, né? Porque hoje, né, muitas vezes você vai, né, a urbanidade chegou a um tal ponto, né, que uma área agrícola é chamada de natureza, né? E muitas vezes você tem uma área agrícola que é mais, enfim, dura do que um galpão de fábrica, né? Então, a gente precisa entender que estamos nos referindo a uma natureza intacta, uma natureza com biodiversidade, né? Inclusive, por exemplo, no Centro de Ecologia Médica, um dos cuidados que a gente tem é de produzir os alimentos, principalmente os vegetais, na nossa horta, né, está diretamente ligada à mata, né, justamente para que as interferências, né, a biodiversidade do solo da mata possa fazer parte da formação dessas hortaliças, né?
Agora você faz atendimentos médicos normais para idosos também, né? Eu atendo todas as faixas etárias, né? Eu hoje já tenho o privilégio de ser médico avô, né? Já estou atendendo netos de antigos pacientes, né? Além de filhos, obviamente. A gente tem muito esse olhar de medicina de família, né? De atender a pessoa na sua complexidade sistêmico-familiar. Mas temos eu tenho dois públicos em particular que a gente tem mais procura, que é o público maduro, né? E também o público corporativo, né? A gente desenvolve muita atividade promovendo saúde com produtividade no meio corporativo. Né? Existem muitas medidas que podem auxiliar as organizações a atenderem melhor aos seus colaboradores, né? E com isso os colaboradores atendem melhor aos propósitos da empresa. Porque eu ouço muita gente dizer que o esquema de trabalho hoje está estressante demais. Sim. Então, mas é importante a gente lembrar, né, que o estresse decorre da maneira como eu interpreto a realidade. Né? A realidade não é por si só estressante ou não estressante, ela apenas é. E a maneira como eu interpreto, você vê, vamos pegar uma situação extrema, um transporte coletivo num horário de pico. Né? Tem pessoas que aprendem a viver essa situação de uma maneira extremamente relaxada, né? E até se aproveitam dela. Não estou dizendo com isso que eu concordo com a maneira como o transporte coletivo está sendo feito no Brasil, não é isso. Mas, enfim, uma situação que poderia ser rotulada de estressante se torna estressante ou não, dependendo da maneira como a pessoa a absorve e a interpreta. Né? Uhum. Que eu tive muitos empregos na vida e lembro, eu tive mais de 40 empregos diferentes. E as coisas eram mais tranquilas, por exemplo, quando fazia uma viagem, e diziam, você volta amanhã. Eu digo, não, volto daqui a 3 dias, que aí eu vou conhecer o lugar onde eu vou trabalhar. E hoje, várias pessoas que eu conheço fazem viagem e têm que voltar no mesmo dia. Não tem essa liberdade. Né? Mas é interessante, vocês ouviram o que eu falei, que o Fernando ia dizer muita coisa interessante para a gente. Eu achei bem interessante, porque eu sinto que os idosos estão, de fato, precisando de apoios e de tratamento da forma como ele falou, uma coisa de transdisciplinaridade, uma coisa meio generalizada, e essa coisa de a gente entender qual é a nossa função nesta encarnação, não é isso? Sim, claro. A gente estava falando agora da questão do mundo corporativo, e é interessante como as coisas estão mudando. Né? Eu acho que, por um lado, você tem razão, eu acho que o ambiente corporativo se tornou mais tenso, é verdade, é um fato, mas, por outro lado, medidas estão sendo tomadas. Né? Hoje já existem empresas que são ditas empresas focadas no benefício, né? Portanto, não focadas necessariamente no lucro, né? E empresas focadas no lucro. Né? A moda antiga, vamos dizer assim. E eu estou surpreso que, agora no final de agosto, a Fundação Dom Cabral está promovendo uma atividade especialmente voltada para empresários familiares, né? Aquelas empresas que são tocadas por famílias, né? Onde um dos temas é quanto custa a felicidade. Né? Então, é bem interessante a gente ver como o mundo organizacional está se voltando para temas mais sutis, né? Que não Perfeito. Só o lucro selvagem, vamos dizer assim. Estamos encerrando o nosso programa, mas dê uma dica aí de contato com você, porque tenho certeza que muita gente vai querer conhecer mais o seu trabalho.
Eu fico à disposição, né? A gente já divulgou aí o nosso telefone, o nosso e-mail, o site, etc. E fico à disposição, né? Sempre a gente está aberto para novos contatos e tudo mais. Ok. Obrigado, bom dia para os senhores espectadores e espectadoras. E até a próxima semana com mais uma edição do Jornal Alternativo na Pax TV.